Olá, a paz do Senhor a todos. E chegamos ao capítulo 4 na nossa série Bíblia Aberta, no estudo minucioso da carta de Paulo aos Efésios. Capítulo 4. Como já disse anteriormente, este livro ou carta, ele se divide naturalmente em duas partes. A primeira parte, que são os capítulos 1, 2 e 3, é a parte dogmática, da doutrina, do entendimento. A segunda parte, que são os capítulos 4, 5 e 6, é a parte pragmática, a praxis, a prática daquilo que foi ensinado e como praticar. O capítulo 4, ele trata de alguns temas importantes para a vida cristã. Trata acerca da unidade da fé, fala sobre o ministério da igreja, sobre o serviço dos salvos, dos crentes, do povo de Deus, e também da santidade cristã em oposição à dissolução moral e espiritual do mundo. Essa carta foi escrita pelo apóstolo Paulo da prisão, depois da sua prisão em Jerusalém e ter sido conduzido como preso a Roma. Da prisão ele escreve a carta aos Colossenses, aos Filipenses, a Filemon e aos Efésios. Essa aqui por volta do ano 61 ao ano 63 depois de Cristo. Vamos melhorar aqui o microfone. Então, prosseguindo, eu quero ler aqui uma primeira parte que vai do verso 1 ao verso 6, que trata acerca da unidade da fé. Mas antes quero fazer um pedido a você. Enquanto você vai ouvindo a exposição aí pelo YouTube, vá em inscrever-se e se inscreva aí no meu canal. Também deixe o seu like. Fazendo isso você vai fortalecer o canal para mais pessoas terem acesso, ok? Vamos lá. Rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Que profundidade, que coisa importante que Paulo revela à igreja de Éfeso, uma cidade grande no seu tempo, uma das 4 maiores do imenso Império Romano, que ocupava grande parte do planeta naquela época, uma cidade influenciada, com uma população influenciada tanto pelo judaísmo monoteísta, quanto também por outras religiões de outros povos que cruzavam por aquela encruzilhada cultural, principalmente da mitologia greco-romana, do antigo e extinto Império Grego, que deixou sua cultura, sua influência, como também agora do Império Romano, que toleravam qualquer tipo de Deus, qualquer culto, desde que o imperador fosse adorado em primeiro lugar, o que contrapunha frontalmente a fé judaico-cristã, monoteísta, de exclusividade a Deus. E Paulo aqui apresenta esse Deus único como o centro unificador da fé cristã, dizendo: rogo-vos, pois eu, o prisioneiro do Senhor. Da sua autoridade canônica, apostólica,
Paulo não precisaria rogar, ele poderia apenas: ordeno-vos eu da parte do Senhor. Sua palavra tinha valor canônico, a autoridade bíblica. No entanto, ele usa um apelo pessoal e até emotivo, rogo, que é a instância mais emotiva de uma petição. Rogo-vos, pois eu, o prisioneiro do Senhor. Paulo não diz ser prisioneiro de Roma, prisioneiro de uma situação, de uma circunstância, mas sim prisioneiro do Senhor. Por quê? Porque a sua vida fora totalmente entregue ao Senhor Jesus. Desde a sua conversão, o seu chamado, a sua preparação e o seu envio se deu no tempo e na direção do Espírito Santo. A sua prisão também foi precedida de uma profecia por um certo profeta Ágabo, quando ele voltava da sua terceira viagem missionária, passando por Antioquia, passando por Cesareia, onde estava o antigo diácono e agora evangelista Filipe. Ali Paulo recebe uma profecia de Ágabo acerca da sua prisão. Ágabo toma um cinto, amarra as mãos de Paulo e diz: assim farão ao dono desse cinto em Jerusalém. O cinto era de Paulo. Mesmo assim, Paulo prossegue a Jerusalém. Lá ele é preso, ele é levado perante uma autoridade, diante daquela autoridade ele apela para César, usando a prerrogativa do seu direito como cidadão romano de ser julgado pelo próprio imperador. Custasse o que custasse, demorasse o que demorasse. Isso deu a ele não apenas mais alguns anos de vida, afinal o imperador era um só e havia muita gente para julgar, como também deu a ele a oportunidade de fazer a tão esperada viagem a Roma, às custas do império, na condição de prisioneiro guardado por uma guarda romana. Em Roma, ele vai ter uma espera de ao menos 2 anos, morando numa casa alugada, conforme Atos capítulo 28. Ele vai comparecer a uma primeira audiência, onde não teve nenhuma defesa. Dessa audiência ele já vai para a prisão mamertina, um calabouço úmido, insalubre das prisões romanas, de onde só sairá para receber a sentença final do imperador pela sua decapitação, morrer tendo a cabeça separada do corpo. Mas ele não diz prisioneiro de César, nem de Roma, ele diz prisioneiro do Senhor, porque a sua vida estava entregue e inteiramente dependente da vontade permissiva e da vontade diretiva de Deus. Então, muito importante quem está falando aqui, o apóstolo Paulo, uma vida inteiramente entregue a Cristo e à obra do Evangelho. E ele diz, na sua primeira recomendação, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados. Vocês, cristãos de Éfeso, foram chamados para uma vocação, para uma vida de chamado elevadíssima, que é servir a Deus, serem crentes na pessoa de Jesus e também serem proclamadores do seu evangelho, da sua boa notícia. Portanto, vivam de uma maneira que corresponda à grandeza, à nobreza e à dignidade dessa chamada. Vocês não são qualquer tipo de pessoas. Tem uma chamada muito nobre, muito elevada. Portanto, vivam à altura desse chamado. E ele vai dizer a partir do verso 2, algumas virtudes que correspondem a uma vida digna dessa vocação, desse chamado. Com toda a humildade e mansidão. Humildade. Humildade não quer dizer andar sujo, não quer dizer ser muito pobre, passar fome ou ser ignorante. Humildade é uma atitude interior
indiferente da nossa condição exterior. É uma atitude interior que nos faz semelhantes ao amor, ao gesto de Jesus no seu ministério, no seu trato com as pessoas. É o oposto da arrogância ou do orgulho. O que é o orgulho? É fazer um autoconceito de si mesmo, imaginando-se melhor ou acima das demais pessoas. Mas o oposto da arrogância e do orgulho é humildade e mansidão. Porque as duas coisas precisam andarem juntas. Com longanimidade, de alongar-se, de ter mais paciência, mais tolerância, de suportar mais, como um elástico que se alonga. Daí a palavra longanimidade. Suportando-vos uns aos outros em amor, que é o principal motivador dessa conduta. Que amor? A palavra para amor aqui, na língua original do Novo Testamento, a língua grega, é agapo. Não é o phileo da amizade, não é o storge do sentimento familiar, não é o eros da atração física, mas é o agapo, que é aquela atitude altruísta de dar honra ao outro primeiro e beneficiá-lo sem buscar ou visar nada em troca. Era algo muito estranho para aquela cultura mundana, mas deveria ser algo bem comum, bem natural para uma pessoa nascida de novo, cheia do Espírito Santo. Verso 3: esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Esse verso começa com uma outra recomendação que fala de esforço, esforçando-vos. É o gerúndio plural do verbo esforçar. E o que é esforçar? Esforçar é usar uma força maior, além do natural. É ter ou usar mais força do que se usa naturalmente, o que requer empenho, dedicação. Esforçando-vos diligentemente. Diligência é dedicação, é rapidez para fazer alguma coisa, é o empenho com que se faz alguma coisa. Por preservar a unidade do Espírito, com I maiúsculo, então está falando do Espírito Santo, no vínculo da paz. Vínculo, aquilo que une uma coisa à outra. É um elo. E o que nos une à paz uns com os outros é a obra, a ação do Espírito Santo em nós. O Espírito Santo nunca vai promover divisão, porfia, brigas, contendas entre os irmãos. Todas as vezes que isso ocorrer, com certeza não é uma obra do Espírito Santo na vida das pessoas, é uma obra maligna. Mas para que aconteça a paz, a comunhão, a unidade que o Espírito Santo promove em nós, nós também temos que nos esforçar. É uma obra do Espírito Santo em nós, com a nossa participação, com a nossa permissão, por assim dizer, com a nossa ação conjunta com o Espírito Santo. A partir do verso 5 vai falar de pontos importantes da fé cristã. Há um só Senhor. A palavra para Senhor aqui na língua grega é Kyrios ou Curios, depende como se queira pronunciar. Um título que só era dado ao imperador ou a quem realmente mandasse num território, numa região, numa comunidade. Ele é dado no Novo Testamento ao Senhor Jesus Cristo. Embora o imperador romano arrogasse a si o título de Senhor,
ou dono das pessoas, o domini em latim, o Kyrios em grego, é Senhor com S maiúsculo aqui no Novo Testamento, e se refere a Jesus, aquele que é Senhor de todos nós. Por isso nós o chamamos de nosso Senhor Jesus Cristo. E só há um nesse nível de autoridade sobre a verdadeira cristãos. Só Jesus. Nenhum líder humano, nenhum personagem celestial, nenhum outro ser da terra tem tal importância ou autoridade sobre as nossas vidas. Só Jesus é Senhor. Por isso Paulo vai escrever lá aos Coríntios dizendo: ninguém chamará Jesus de Senhor a não ser pelo Espírito Santo. Ninguém será capaz de reconhecer o senhorio de Jesus a não ser pelo Espírito Santo. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, uma só fé, aqui se referindo ao modo correto de crer em Deus, em Jesus, no Espírito Santo e na sua palavra e nas suas promessas. Não há dois certos. Não há 3 ou 4 maneiras corretas de crer e fazer a mesma coisa. Por isso nós devemos buscar a verdade, para conhecer a verdade e praticar a verdade. Lembrando que a verdade bíblica não é apenas uma teoria, ela só pode ser completada com a sua prática, com a sua obediência. E o verso 6 diz: um só Deus, Theos, no grego do Novo Testamento, e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Está falando aqui da pessoa divina, do Pai. Esse conceito que Jesus apresentou na revelação do Evangelho, o conceito de Deus como Pai, que não havia no Antigo Testamento, não havia essa concepção, esse conceito da paternidade de Deus no judaísmo, como ainda não há até hoje. Não sei se você sabia. Como também ele não existe no islamismo, onde inclusive é proibido chamar Deus de Pai. No Alcorão há uma proibição de dizer que Alá tenha qualquer filho. Todos são apenas servos. Mas Jesus vem e traz essa revelação maravilhosa. Primeiro ele diz, olha, aos seus discípulos: já não vos tenho chamado servos, mas tenho vos chamado amigos. E ele vai ensinar a orar e ensina a dirigir-se a Deus chamando-lhe Pai. Pai nosso, não é pai de um filho único, né? Pai nosso, não é pai só de Jesus, é Pai nosso também, porque em Jesus nós nos tornamos filhos do Pai. Jesus disse: ninguém vem ao Pai senão por mim. João, capítulo 1, versos 11 e 12, diz que ele, Jesus, veio para os que eram seus, a nação judaica. Mas o seu povo judeu não o recebeu. Mas, que mais maravilhoso, né? Mas a todos quantos o receberem, deu-lhes o poder ou direito de se tornarem filhos de Deus. Lá na sua epístola ou carta, João vai escrever: amados, agora somos filhos de Deus. E ainda não é manifestado o que haveremos de ser. Mas sabemos que quando ele, Jesus, se manifestar, se referindo à sua vinda em glória, nós também nos manifestaremos com ele em glória. Maravilha, né? Mas aqui Deus é apresentado como Pai, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Todos os irmãos que foram feitos filhos de Deus através de Jesus têm o mesmo Deus por Pai. Não existe o Deus dos servos de Deus de um país ou dos servos de Deus de outra nação ou cultura. É o mesmo Deus
que está em todos, porque ele veio morar em nós, na pessoa do Espírito Santo e na pessoa de Jesus. O Deus eterno mora dentro de nós. Nós é que somos realmente o santuário de Deus, o templo de Deus. Não é um prédio de tijolos ou pedras, por mais bonito, aconchegante ou convidativo que seja. Deus prefere morar em nós. Então aqui diz que ele está em todos e age por meio de todos. Maravilha, né? Vamos à segunda parte, que são os versos 7 ao 16. Uma segunda porção que eu quero compartilhar com você, que fala sobre o ministério e o serviço dos salvos, dos servos, dos santos de Jesus. Passo a ler. E a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, que quer dizer isto, subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Agora no verso 10. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para encher todas as coisas. Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para outro e levados ao redor por todo vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Até o verso 16. Eu quero ainda comentar com você essa parte importante que acabei de ler. Ele diz, voltando aqui ao verso 7, e a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. Ele vai falar agora da graça se manifestando para o trabalho cristão, para o serviço, para o ministério. A graça para a salvação, ela se manifestou da mesma forma, salvadora a todos os homens, a todos os humanos. Mas a graça para o trabalho, a graça como dom, como capacitação, ela é proporcional ao dom de Cristo. Lembrando que aqui o dom de Cristo é o próprio Cristo, é o próprio Senhor Jesus. Ele é o dom. O escritor bíblico falou de Jesus como o dom inefável do Pai, aquele dom de quem as nossas palavras não conseguem falar com plenitude, com inteireza, porque ele é maior do que o nosso vocabulário. E quanto mais de Cristo nós temos em nossas vidas, mais estaremos habilitados a receber dons para servi-lo e servir também à igreja, ao povo de Deus e ao povo em geral. Então vamos lá. Por isso diz, verso 8, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Aqui é uma referência ao Salmo 68, 18.
um salmo messiânico que se cumpriu em Cristo. Na sua morte, Jesus desceu às regiões inferiores da terra, e quando ele ressuscitou, ele levou cativo o cativeiro, aquela parte onde os salvos do Antigo Testamento estavam retidos. Ele os levou para o paraíso, o mesmo paraíso que ele prometeu ao ladrão que se converteu ao seu lado direito na cruz do Calvário. E aqui diz: ora, que quer dizer subiu, senão que também antes havia descido até as regiões inferiores da terra? Aqui há uma dúvida na tradução, se é as regiões inferiores da terra, dentro do planeta Terra, ou inferiores à terra, ou seja, uma que está numa condição de inferioridade em relação à terra, ao planeta, ok? Mas isso não é nenhum problema para nós. Cristo já foi lá e levou cativo o cativeiro. Verso 10. Aquele que desceu, Jesus, é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, no plural. Quando a Bíblia fala céus no plural, significa o céu troposférico, o céu estratosférico, o espaço sideral e o espaço também da morada de Deus, o céu de Deus. Por isso está no plural, para encher todas as coisas. Lembra que o Verbo que se fez carne e habitou entre nós, ele era um com o Pai, com toda a sua glória, poder e majestade. Mas na carta aos Filipenses, o apóstolo Paulo diz que ele esvaziou-se a si mesmo, assumindo a forma de servo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz, a pior de todas que o Império Romano aplicava. Então, agora Jesus, quando sobe ressuscitado, ele volta a encher todo o universo e além do universo com a sua presença, glória e poder. Ele não é mais e nunca mais será o menininho pobrezinho no bercinho de Belém. Ele não será apenas mais um ser humano orando, jejuando e buscando o poder do Espírito Santo para enfrentar as tentações e suportar as dores, humilhações e ofensas. Não. Aquilo ele estava esvaziado do seu poder celestial. Como costumo dizer, ele deixou o cartão corporativo do céu lá no céu. Tudo que ele alcançou e realizou no seu ministério terreno, ele precisou orar como homem, buscar do Espírito Santo o poder para realizar. Ele não usou os seus recursos de ser igual a Deus. Mas agora ressuscitado, ele sobe ao alto e ele vai reaver toda essa autoridade, poder e glória. Ele vai novamente, omnipresente ou presente em todos os lugares, encher todas as coisas. Olha que coisa maravilhosa a palavra de Deus está nos informando. Nós vamos até o verso 16 nesta ministração de hoje, e eu prossigo então a partir do verso 11. E ele mesmo, ele não designou alguém para fazer isso, ele mesmo, diz o texto, concedeu uns para apóstolos. Não são todos, são uns. E que mais? Outros para profetas, não são os mesmos. Outros para evangelistas e outros para pastores e doutores ou mestres, didáscalos no grego, aquele que ministra, que ensina de forma metódica e organizada um conhecimento. Aqui estão listados os dons ministeriais que aparecem em Efésios capítulo 4, também chamado de dons de Cristo. Por quê? Porque é ele que concede. A Bíblia fala dos 9 dons do Espírito, a terceira pessoa de Deus. Fala aqui dos 5 dons de Cristo, dons ministeriais. E fala também dos dons de Deus. Mas nós não vamos tratar dos outros hoje, apenas desses aqui. Os dons ministeriais. Apóstolos, profetas,
evangelistas, pastores e mestres. Aqui diz que ele mesmo concedeu, com um objetivo, que é mostrado aqui no verso 12, com vistas ou com objetivo ao aperfeiçoamento dos santos, se referindo aos cristãos de cada lugar, para o desempenho do seu serviço ou ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Então esses dons não é uma espécie de recompensa humana porque alguém é cristão, porque alguém é sábio ou tem muitos talentos. Não é uma situação de hierarquia apenas para alguém se sentir acima dos outros. Aqui diz que é com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério. Porque no corpo de Cristo todos têm uma função, todos têm um papel, e todos têm dons e podem fazer alguma coisa. Ninguém foi chamado para ficar parado e não fazer nada. No mínimo, por menor que seja a condição física ou intelectual da pessoa ou a sua saúde, ela poderá interceder. Mas esses chamados aqui, nos dons ministeriais, são chamados para um trabalho de uma natureza importante. Apóstolos é uma palavra emprestada da língua grega. Apóstoles, que quer dizer enviados para longe, era usado para emissários do rei, do comandante, do imperador, de um general de guerra, para alguém que era mandado com um destacamento militar para longe. Lá ele não teria uma comunicação imediata com o seu superior, mas ele tinha autoridade para, em nome dele, fazer o que precisasse ser feito. Os 12 e depois também Paulo, chamados por Cristo, eles receberam uma autoridade delegada pelo próprio Senhor Jesus de retransmitir com autoridade, com exatidão, todos os ensinamentos do Senhor Jesus. Por isso Jesus andou e esteve com eles por 3 anos e meio. No caso de Paulo, que não andou com Jesus, Jesus fez uma transmissão por revelação para Paulo durante alguns anos de experiência e de relacionamento dele com o Senhor Jesus, para então ele poder falar com autoridade canônica, apostólica, como o 13º apóstolo. A palavra era usada no contexto militar. Também ela pode ter sido usada no contexto da igreja primitiva, do 1º século, lá no Novo Testamento, em relação a lideranças, mas não é comum, não aparece de forma comum no texto bíblico. Mas na autoridade canônica dos 12 mais Paulo, apenas esses 13 apóstolos. Alguém poderia perguntar, já que nós não temos aqui um feedback, eu vou imaginar a sua pergunta para fazer aqui uma colocação. Existem hoje ainda apóstolos? Desculpem. No sentido comum, pode ser que sim. Aqueles que são enviados para longe num trabalho missionário, com a autoridade delegada por uma parte da igreja do corpo de Cristo, para em nome daquela comunidade plantar igrejas, estabelecer a formação de novos obreiros e etc. Ainda que não se chamem ou não sejam chamados de apóstolos, são apóstolos no sentido lato da palavra. Mas aqueles que não estão nessa posição não merecem ser chamados de apóstolos, nem no sentido lato da palavra, da origem da palavra, tampouco no sentido canônico dos 12 mais Paulo, é claro. Aí vem os outros dons ministeriais, profetas, que é aqueles que proclamam a palavra, a mensagem de Deus ao mundo, não apenas à igreja, mas ao mundo. Evangelistas, de evangelion, aqueles que anunciam as boas novas do evangelho em qualquer lugar por onde passem ou onde estejam. E pastores, são aqueles que cuidam de pessoas.
é o mesmo que episcopos em outras partes do Novo Testamento, ou presbúteros em outra parte do Novo Testamento, como em 1 Pedro 5, que quer dizer aqueles que supervisiona uma igreja local ou as igrejas de uma região, o episcopado. Bom, são dons ministeriais. Aí vem o dom de mestre ou doutor. São aqueles que têm um dom ministerial e correspondente a esse dom tem dons do Espírito Santo para ensinar a palavra de Deus, na palavra do conhecimento, na palavra da sabedoria, no discernimento espiritual, no discernimento bíblico, para exarar, para deixar claras as doutrinas bíblicas fundamentais da vida cristã. É uma bênção para a igreja, é uma autoridade dentro da igreja local e no geral da igreja. Por quê? Eu costumo comparar que se o pregador ele trabalha na área de trabalho do computador, o mestre ele vai no setup, nas configurações de cada crente, porque ele vai ali firmar as suas convicções, a sua certeza doutrinária. E isso vai refletir na prática de vida cristã dessa pessoa. O nosso vídeo está ficando grande, mas vamos aqui completar até o verso 16. O objetivo é esse, até que todos cheguemos à unidade da fé, ou seja, ter uma fé unida, de crermos de uma maneira a mais uniforme possível, e do pleno conhecimento do Filho de Deus, que é Jesus, à perfeita varonilidade, ou seja, a uma estatura, uma maturidade de uma pessoa adulta na fé, que não é mais uma pessoa inconstante, agitada como uma criança, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não sejamos mais como meninos agitados, outra versão diz inconstantes, levados de um lado para o outro, por todo vento de doutrina. Desculpem, são doutrinas estranhas, várias, inovações religiosas que aparecem para demover os crentes da sua firmeza espiritual. E aqueles que não são maduros, que não são enraizados na palavra, na certeza da sua fé, se sentem agitados, inseguros, perturbados. Mas quando é uma pessoa madura, que tem maturidade espiritual, que não vem sem o conhecimento da palavra e sem a prática da palavra, ela será uma vítima e será induzida ao erro. Aí no verso 15, o apóstolo recomenda, mas, quer dizer, ao contrário disso, seguindo a verdade em amor, é sempre em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Cresçamos em tudo quer dizer um crescimento uniforme, não é crescer apenas em uma área da vida cristã, mas como um corpo, que se não crescer por completo, ele fica disforme, fica aleijado. Assim também é o crescimento do cristão e é o crescimento da igreja, precisa crescer em tudo. Naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, que é a igreja, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. O corpo humano, desde a sua fecundação no ventre materno, ele só vai aumentando, né? As células vão se multiplicando numa escala absurda. E aí ele nasce e vai desenvolvendo, passando pelas fases da vida humana. E o que é, além da ação divina, o que faz esse crescimento? É o próprio corpo, produzindo tudo quanto ele precisa para a sua nutrição, para a manutenção dos seus órgãos, de uma forma maravilhosíssima. É o corpo. Assim também a igreja. Abaixo do Senhor Jesus, quem cuida da igreja não é o mundo, os governos, as filosofias, é a própria igreja. Somos uns cuidando dos outros. Aqui vai dizer mais adiante que nós somos membros uns dos outros.
para sua edificação em amor. Amor é um ingrediente que não pode faltar. Assim como não tem receita de frango assado sem frango, não tem também receita de crescimento espiritual sem amor. Qual amor? O amor ágape, o amor que vem de Deus e está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo. Deus te abençoe. Aguardo você no próximo vídeo para a continuação e a conclusão do capítulo 4 da Carta aos Efésios. Mas antes quero lhe fazer um pedido de coração. Se inscreva no canal, dê aí o seu like, o seu joinha aí no vídeo e compartilhe o link desse vídeo com seus contatos do WhatsApp, do Facebook, do Instagram, para que mais e mais pessoas possam ter a oportunidade de estudar a Bíblia, a Palavra de Deus, inerrante, infalível e imutável. Que Deus te abençoe no nome de Jesus.